Temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, o impulso que o recente inquérito preparatório do Sínodo Extraordinário sobre a família gerou para quem trabalha na Pastoral Familiar. O Padre Rui Pedro é o diretor do Secretariado da Pastoral Familiar no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Podemos dizer que, de alguma forma, esta consulta sugerida pelo Papa Francisco superou as expectativas? Superou bastante as nossas expectativas. Nós, em primeiro lugar, queríamos envolver o maior número de famílias possível. O Papa tinha pedido às conferências episcopais que escutassem as bases e, portanto, foi isso que nós pretendemos fazer. Colocámos um questionário online para dar mais rapidamente possível a possibilidade às pessoas de responder a este questionário. A questão da plataforma digital também a que recorreram, o facto da pessoa aceder pela internet a um questionário e poder responder e devolvê-lo, enviá-lo novamente, também facilitou muitas coisas e possibilitou uma participação muito mais numerosa, não é? Acima de tudo, o que nos motivou foi precisamente isso. E depois tínhamos também muito pouco tempo para trabalhar os resultados deste questionário e por isso decidimos colocar numa plataforma digital. Decidimos também colocar algumas opções de resposta para que depois fosse mais fácil analisarmos os resultados, dando naturalmente sempre possibilidade a uma resposta aberta para que cada pessoa pudesse depois colocar uma reflexão, colocar aquilo que, se não se revisse em alguma daquelas respostas que nós apresentávamos. Dos resultados, surgiram surpresas para quem, como é o seu caso, trabalha na pastoral familiar e os programas estão delineados e há áreas de intervenção já estruturadas e depois vem a resposta concreta das pessoas, das famílias, a manifestarem as suas expectativas, enfim, aquilo no qual encontram mais dificuldade. Isto veio trazer novos elementos também para a pastoral familiar? Eu creio que sim. Ainda tivemos pouco tempo para analisar estes resultados. Ao olhar para eles, acima de tudo, são uma grande interpelação pastoral para a Igreja. Não é que nos traga, de facto, assim, grandes novidades. Acima de tudo, são constatações e é uma oportunidade de escutarmos as pessoas neste assunto, que é um assunto tão importante e que toca a vida de tantas pessoas. E, de facto, a quantidade de pessoas que responderam, nós tivemos cerca de 14 mil questionários respondidos, revela o interesse que todas as pessoas, que todas as famílias têm sobre esta temática. E, por isso, ao escutá-las, nós, naturalmente, vamos ter aqui muitas interpelações pastorais para os próximos anos. Naturalmente, vamos esperar pelo Sínodo Extraordinário e depois o Sínodo também da família e da evangelização, destes desafios pastorais que se colocam também à evangelização das famílias. Poderia destacar alguns denominadores comuns que sobressaiam deste inquérito? Posso destacar como desafios pastorais, um primeiro, a necessidade que temos cada vez mais de uma recepção dos documentos do magistério a nível da família. Uma das constatações que se viam é que ainda temos poucas famílias a conhecerem a Familiares Consórcio ou outros documentos do magistério. Gostaria de destacar também cada vez mais a necessidade que as famílias têm de terem grupos de entreajuda, onde vão partilhando a vida, aprofundando a fé, crescendo assim em conjunto, pequenas comunidades de base, onde as famílias vão assim crescendo. E, naturalmente, também um desafio à Igreja, a atenção pastoral que temos cada vez mais que ter com situações difíceis que a família vai enfrentando, como a questão dos divórcios, como a questão dos recasados e tantas outras questões que a família dos tempos de hoje enfrenta com mais dificuldade. Creio que são interpelações e desafios pastorais para a Igreja. Isso, de alguma forma, trouxe ao de cima algum desfazamento entre aquilo que era a doutrina tradicional ou normativas do magistério da Igreja que às vezes esbarram um bocadinho com a realidade prática e muito concreta da vida das famílias, não é? Este inquérito veio... Eu creio que, em primeiro lugar, há muitas vezes um desconhecimento ainda daquilo que é a doutrina da Igreja sobre a família. Muitas vezes aquilo que passa são pequenos chavões, pequenas mensagens, muitas vezes mediatizadas. E, portanto, eu creio que essa é a primeira dificuldade, é que as nossas famílias conheçam a beleza
daquilo que é o magistério da Igreja sobre a família. Naturalmente, depois, não conhecendo, há o tal desfazamento. E, nesse sentido, também esta importância de termos, olharmos esta realidade da família. E, aliás, o Papa Francisco tem isso também como proposta para a Igreja nestes próximos anos, este olhar para a família e ter propostas, desafios pastorais. Falou-se muito da originalidade desta consulta, embora é um instrumento consagrado já na própria dinâmica da preparação dos sínodos. No entanto, não é comum, portanto, não é muito normal, ou não havia grande tradição em as pessoas serem chamadas a pronunciar-se sobre determinadas realidades para depois ajudarem os trabalhos em Roma de um sínodo, não é? Daí é também alguma curiosidade por parte das pessoas. Todos os sínodos têm sempre este caminho preparatório. Aliás, a palavra sínodo significa isso mesmo, caminhar em conjunto. A Igreja a refletir sobre determinado tema e fazemos aqui um caminho em conjunto. Por isso, todos os sínodos, e ultimamente aqueles que mais acompanhei, têm havido sempre uma realidade da consulta das bases. Às vezes essa consulta acontece nos conselhos pastorais, nos grupos paroquiais ou nos movimentos. Estou lembrado também do sínodo acerca da Palavra de Deus em 2008, que se fez algo do género também um questionário que chegou às bases, que chegou às paróquias, mas em formato de papel. Portanto, eu creio que hoje temos também outras tecnologias que nos podem ajudar também a que esta consulta chegue cada vez mais longe e a mais pessoas. E a grande vantagem desta consulta chegar a mais pessoas é que teremos mais gente a refletir sobre estes temas, teremos mais gente, e eu creio que é a grande vantagem também deste questionário. Foi tantas famílias, tantas pessoas, ao longo de um mês, a olhar sobre esta questão, e nós pretendemos que não seja só este mês, não é? Mas que nestes próximos 2 anos haja, de facto, uma atenção cada vez maior a este assunto. Entretanto, a Pastoral Familiar, e no caso, a coordena aqui no Patriarcado de Lisboa, vai esperar pelos resultados do sínodo, ou os resultados do inquérito já indiciam algumas mudanças ou algumas novas áreas de atuação por parte da Pastoral Familiar? Nós estamos já a trabalhar, portanto, naturalmente que vamos esperar o sínodo com as indicações que isso nos vai dar, mas estes dados, aliás, nós na Pastoral Familiar de Lisboa, uma das primeiras atividades que fizemos este ano foi fazer uma consulta também para conhecer a realidade dos movimentos e das paróquias. Quando este questionário chegou até nós tínhamos acabado de fazer um mais pequeno. E, portanto, com estes dados, com este questionário que fizemos, com este questionário também proposto pela Santa Sé, creio que temos aqui também muita matéria para trabalhar e, a partir daí, começar a desenvolver cada vez mais e uma melhor pastoral da família aqui no Patriarcado de Lisboa. Este questionário também deixou antever, há bocadinho abordava essa dimensão, a necessidade que há das famílias também de encontrarem âncoras também, no caso perante a Igreja criar espaços de encontro, possibilidade das famílias, como dizia, de se entreajudarem, de conversarem, de partilharem os seus problemas. Há um caminho a fazer nesse aspecto também. Eu creio que sim. É um caminho que vai sendo já trilhado por muitos movimentos. Posso referenciar alguns: equipas de Nossa Senhora, os casais de Santa Maria, Schoenstatt, os Focolares, as famílias novas. Há uma série de movimentos que já fazem este trabalho e com muitos frutos. Aliás, o caminho neocatecumenal também, não sendo especificamente para a família, mas pelo caminho que vão fazendo em pequenas comunidades de base de entreajuda, de crescimento da fé. Naturalmente, creio que é importante que estas pequenas comunidades cada vez mais se alarguem, porque é totalmente diferente a família estar isolada ou estar acompanhada. A entreajuda que pode acontecer entre eles, não só nas questões de aprofundamento da fé, mas em tudo aquilo que é a vida e os desafios que hoje em dia uma família tem para enfrentar. Muito bem, Padre Gregório Pedro, muito obrigado por ter estado no programa Eclésia a partilhar estes dados do inquérito preparatório para o sínodo sobre a família, a presença da Igreja Católica junto das famílias, uma ação que sai reforçada com esta iniciativa do Papa Francisco, que, para preparar o sínodo extraordinário sobre a família, quis escutar aqueles que diariamente enfrentam as alegrias e as dificuldades que caracterizam a vida em família. Consulta que despertou grande adesão e da qual se esperam agora novas leituras e práticas. Foi o programa Eclésia.